Fala, minha galera, bem-vindos ao VetCast do dia. Hoje estamos aqui com o Dr. Tiago Gujão. Esse foi o nosso convidado de hoje. Peraí. Pode falar. Tem que se apresentar também, né? Tá. Fala, galera. Hoje estamos aqui em mais um VetCast. Estamos aqui com o Dr. Tiago Gujão, junto à mesa apresentadora eu, Matheus Medeiros e Everton. Vamos falar sobre leishmaniose em hamsters. Essa vai ser uma conversa mais descontraída aqui com o professor Tiago, para a gente estar tirando as principais dúvidas em relação à leishmaniose nos hamsters. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco o que é leishmaniose para que as pessoas entendam no geral, não só de hamsters, mas no geral. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite, de vocês do podcast. E eu fico muito feliz em partilhar sobre, porque falar de leishmaniose é falar de um grande tabu e de um grande desafio, não somente para quem vai trabalhar com zoonose, mas também para quem vai trabalhar com clínica, né? Porque eu digo que antigamente, quando eu me formei, antigamente não, muito tempo não. Mas quando eu me formei, falar de leishmaniose era sentido de choro e desespero na sala no consultório. Porque a gente só tinha eutanásia para fazer com o animal. Não tinha uma opção de terapia, de tratamento. E hoje nós temos opções de tratamento, porque hoje nós falamos de uma outra palavra dentro da clínica médica que é estadiamento. Visto que essa enfermidade causada por esse parasita, que é um protozoário, ela não tem. Uma vez o nosso paciente, que é o cão ou o gato, eles são o que nós chamamos de hospedeiros definitivos. Ou seja, o parasita chega nele e não sai. Então, nós não temos cura até então definida sobre a leishmaniose. Mas nós temos estadiamento, né? Então, o que seria o estadiamento? O estadiamento é fazer com que o parasita não acelere sua proliferação no meu paciente. Eu quero que ele fique lá a passos curtos, né? Uhum. E aí, quando eu deixo ele em passos curtos, o movimento desse parasita dentro do meu paciente faz com que ele não gere para mim o que nós chamamos de sintomatologia clínica, né? Então, essa é a nossa missão. Certo? Em relação ao hamster, como ele seria um pet que não é tão convencional em relação a cachorros e gatos, a gente consegue manter essa mesma linha de tratamento e prolongar a vida dele, igual a gente faz com os cachorros e com os gatos? Eu acho interessante a gente vocês abordarem esse ponto, e até de forma assim, bem informal, porque quando eu falei para vocês sobre o hospedeiro definitivo, né? E eu tenho hospedeiros intermediários, né? E esses hospedeiros intermediários, diferente do definitivo, é aquele que o parasita ele brinca. Tá ali, ele pode sair, Transita. né? Mas eu tenho mais um cara nesse fator epidemiológico que é o meu animal reservatório. Então, quem que é o reservatório? É aquele que hospeda e faz a hospedaria do parasita. Para o vetor, que vocês já devem saber que é um mosquito palha, ou um flebótomo, ele pique nele, faça seu alimento, ele vai lá se alimentar de sangue e leve para um cão, ou para uma pessoa, ou para um gato, ou para um cavalo, para algum desses se infectarem e se tornarem hospedeiros definitivos. Entendeu? No caso do hamster, ele não se apresenta de forma clínica. Ele vai ser um reservatório. E o reservatório, não obrigatoriamente, ele precisa apresentar sintomas clínicos. Você é assintomático, né? É graças aos reservatórios que o protozoário faz morada por muito tempo, porque senão esses animais morriam muito rápido. Então, no máximo que a gente pode encontrar é o quê? Uma esplenomegalia, um baço aumentado, um fígado aumentado, porque nesses órgãos, primeiro que o baço ele é o quê? Um órgão linfóide, né? Então, ele vai estar em reconhecimento imunológico. Então, ele está gerando células de defesa. O fígado, eu tenho as células de Kupffer, que são as células, são os macrófagos. Então, esses macrófagos estão capturando esse protozoário para gerar a célula T de memória para reconhecer e gerar anticorpos. Então, são vísceras que elas sofrem. Fica tentando compensar, né? Muito, 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 absurdamente. Então, é difícil. Hoje nós não temos doses de terapias para fazer testes, ensaios nesses hamsters, nesses pets. Porque talvez esses animais, até o momento, eles não tenham esboçado para nós uma sintomatologia clínica evidente.
Então, eles não geram essa preocupação. Embora, estou falando para todo mundo, que são animais que eles não esboçam sintomatologia clínica, mas eles na sua casa, se eles forem portadores, eles podem fazer a transmissão. Diretamente deles, não. A gente precisa do mosquito, que tem seu hábito noturno, aquilo tudo lá que a gente já viu, e aí ele pode transmitir desse hamster para alguém, ou o cão da casa, ou a pessoa que está em casa, entendeu? No caso, como é uma zoonose, né, como tutor, ele poderia Pode se contaminar. estar se contaminando com a presença do hamster da casa dele. Teria alguma forma dele meio que perceber que o hamster pode estar infectado e ele está correndo risco? Ou a gente tem que trabalhar de forma mais de prevenção, tipo, evitar que o mosquito entre na casa, por exemplo, tipo, colocar tela. Everton. O Everton. Não, quem é o Everton? O Everton. O Everton. Everton. Devia ser WW, o podcast. Everton, o que acontece? A bronca disso tudo é porque reconhecer um sinal sintomatologia em um hamster não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando eu estou falando que um desses sintomas é uma hepatomegalia. Como é que eu vou imaginar que meu hamster está com o fígado aumentado? Né? Então, o que nós sugerimos como triagem é que o animal ele seja, né, levado a um veterinário de pets não convencionais e solicitado um exame imunológico desse animal. A nossa preocupação não é essa doença com eles? Então, faz um exame sorológico. Qual a predileção? Ou um ELISA, Sim. tá? Por imunocromatografia, ou um PCR, né? Que é justamente o PCR é o exame padrão ouro para a leishmania, né? Que a gente, enfim, de diversas variantes. Mas o que ele vai encontrar são anticorpos de leishmania. Então, se você faz um PCR e marcou como reagente, é porque alguma fita de DNA está solta nesse animal. Então, ele tem. Não sei ainda qual é. Talvez ele não detecte especificamente. Mas dentro Mas desse confirma exame, que a tem. gente. Mas confirma que tem. Hum. Mas dentro desse exame, a gente pode também solicitar variantes. E aí ele nos dá, possivelmente, a espécie da leishmania que a gente quer. Sobre as variantes, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a galera que está escutando aí, as mais comuns em hamsters, que tem, certo que os estudos são escassos, mas ainda assim demonstra que tem algumas mais suscetíveis. Eu acho que a gente poderia generalizar e aqui já criar uma problemática sobre estudos, tá? A gente quer sempre estudar com cachorro, a gente quer sempre estudar com gato, a gente quer estudar com cavalo, mas hoje a gente tem equipes na Itália, por exemplo, em Bari, né? Não sei se vocês já assistiram a palestra que teve com o Jairo, Eu lembro que teve uma, né? Então hoje Bairro, pelo mito, né? hoje Jairo lá em Bari, né? O norte da Itália, a gente já tem detecção em répteis, né? Então a gente tem serpentes com leishmania, a gente tem muitos lagartos, né? Lagartos comuns de parede com a leishmania. E a leishmania infanto, que é a mesma que a gente pode encontrar também em alguns cães, entendeu? Uhum. Então, foi até uma coisa bem interessante lá, porque foi um dilema grande, porque muitos animais são eutanasiados. E parte desse experimento foi um abrigo de cão, né? Isso na Itália. E aí, quando eles perceberam que no abrigo, ao redor do abrigo, existiam muretas de contenção de pedras teladas com arame, para conter, né, as pedras. Uhum. E eles viram que muito lagarto, muito lagarto nessas pedras. E aí, uma equipe de estudo que foi estudar os animais, coletaram 15, ou foram, não lembro mais, foi 15 ou 20 desses lagartos. Coletaram sangue e fizeram pesquisa. Desse aí, se eu não me engano, foi 80% com leishmania. Ou seja, então cria uma incógnita para a gente de transmissão. Será que é somente o número de cães? Ou existem fatores maiores Agrava. com leishmania que a gente não sabe? Será que nossas galinhas, será que as lagartixas que estão no muro? Busca se resumir muito a um nicho, né, ali. É porque a gente tem que lembrar que, primeiro, que a gente não está em uma ciência exata. Hoje nós estamos falando nesse podcast de que não existe sintoma em hamster. Daqui a pouco o hamster pode apresentar lesões tegumentares visíveis e é novo, né, vai ser algo novo. Então tudo é muito novo. Então eu acho que hoje conscientizar o aporte sobre a leishmania
é falar sobre isso, sobre esse contexto de uma visão ampla e não uma visão restrita, Sim. entendeu? De variantes a gente vai ter a Chagas, a Infanto, né? Que são elas com maior incidência, com maior comumente encontrada, dentre tantas que a gente tem no mundo. Então a leishmania a gente tem um mundo de leite, mas as mais encontradas a gente vai encontrar mais delas, entendeu? Com esboçando sintomatologia mais evidente, mais evidente. Então, no caso, a melhor forma da gente estar atuando na leishmaniose seria na prevenção. Como em hamster, a gente já falou, é muito difícil de estar detectando os sinais clínicos. A melhor forma seria, como tu está se prevenindo tentando de alguma forma prevenir que o animal dele seja contaminado com isso. Everton, eu digo que quando a gente estuda epidemiologia, o início da aula de epidemiologia, sempre a gente fala assim: conhecer a doença está dentro do contexto de conhecimento sobre conhecer o que a doença é. Então, as pessoas não têm obrigação, os tutores eles não têm obrigação de saber o que a leishmania faz, o como ela se comporta. Isso cabe a nós transmitirmos. Então, eu acho que é mais um trabalho de extensão, de falar mesmo, para as pessoas saberem quem são reservatórios, quem são os definitivos, entendeu? Então, tudo isso tem que saber, tem que acontecer para que as pessoas conheçam sobre a doença. Então, antes do hamster demonstrar sinais clínicos, nada mais importante do que eles saberem que pelo menos ele pode ser um Sim. reservatório. Então, aí já abre uma lacuna sobre uma investigação, um exame de triagem. Ah, eu comprei meu animal vindo lá do norte do país, uma zona endêmica de leishmania, e eu trouxe esse hamster de lá. É importante que esse animal faça uma sorologia para ver se ele não porta a leishmania, entendeu? Então isso é muito, muito interessante, porque existem doenças parasitárias, não somente como a leishmania, mas eu vou falar de uma, não sei, enfim, a girofilária, que é o verme do coração. Há 10 anos atrás, a girofilária era só uma doença de zona de praia. A gente só falava de giroflariose sobre uma doença que vinha do litoral. Hoje nós temos giroflariose no Alto Sertão. Eu tenho no Alto Sertão, eu tenho no Cariri, eu tenho no Curimataú e eu tenho no litoral. E tudo isso pode ter acontecido por quê? Por falta de informação. As pessoas começaram a transitar animais do litoral para a leishmania era uma doença há 10 anos atrás que era só falado de zona de mata. Então, onde nós temos mata, nós teremos um mosquito transmissor para a leishmania. Então era areia, brejo para praia, para o litoral. Hoje não mais. O sertão tem uma zona endêmica fortíssima para a leishmania, né? Então esse trânsito de animais, essa mudança, Sim, um determinado tudo isso, controle. meios favoráveis. O flebótomo adora o quê? Eles adoram elevadas temperaturas em bolo fecal para se multiplicar, o vetor, né? O mosquito Sim. palha. Então eles gostam muito de galpões de frango. Então, quando nós temos ali Cariri, Sertão, a gente tem uma alta produção de frangos, né? E ali aqueles dejetos é um fômite maravilhoso para a proliferação dele. Então ali eu começo a ter proliferação de leishmania. Então esses encaixes, eles começam a favorecer aos fatores epidemiológicos para o aparecimento da doença. Agora os pets não convencionais estão entrando na casa dos nossos tutores. Então hoje todo mundo tem uma iguana Sim. permitida, porque eu não sei as espécies, mas aqueles lagartos. Tem gente que cria serpentes em casa. Tem gente que gosta dos hamsters, outros A tipos, outras diversidade de espécies. espécies está mais. Muito grande, né? Os Sim. furões. Então, ninguém está investigando essas enfermidades parasitárias, ninguém está estudando eles. Então, a gente precisa de um estudo vindo do exterior para acionar um alerta aqui para a gente, né? Então, eu acho que merece uma atenção muito maior, principalmente quem for atuar ou quem for trabalhar nessa área de pets não convencionais, Sim, sim. para não ser uma bomba de Hiroshima, ela chegar e bum, e aí pronto, como é que funciona? Como é que eu trato? E esses animais têm que ser eutanasiados? Como é que Então, é um preparo. Gerar o conhecimento para que nem. Porque se fica muito exclusivo para a galera da veterinária, para a galera que estuda. Mas na verdade a gente tem que
políticas públicas que ofereçam conhecimento às pessoas. É, O que é, do que se trata, né? e Que você o falou. consultório. A gente às vezes depende muito da política pública. Uhum. Isso é até um fator de crítica, né? Crítica. Não é sobre isso, é mais sobre você mesmo. Sim. Você sabe o que acontece, você sabe sobre a doença, você sabe a política pública. E você, antes de ser um veterinário, você também é um sanitarista. Então você precisa esboçar e precisa falar sobre essa doença. E falando Entendeu? sobre isso, divulgar também redes sociais, divulgar para que as pessoas conheçam, né? Em redes sociais, em projetos de extensão, no consultório tem um banner, tem um folder, tem um material sobre, né? Os exames não são exames baratos, o exame imunológico não é, sorologia não é barata, mas quando a gente fala sobre a doença, fala sobre a problemática, o tutor ele arca. Sim. A gente não pode subestimar essa questão com o tutor, entendeu? Então é isso, pessoal. Essa foi a conversa que a gente teve aqui com o professor Tiago, acerca do tema leishmaniose hamster. Foi uma breve conversa, mas eu acho que foi bem esclarecedor para quem está assistindo em casa. E eu queria passar a palavra para o Tiago aqui, se ele quiser fazer alguma observação, falar alguma coisa de complemento que foi dito aqui. Eu agradeço o convite, parabenizo isso de vocês, eu acho maravilhoso, para não chamar um palavrão aqui. Então, eu acho maravilhoso isso, essa ideia, tá? Se permitam mais vezes fazer isso, porque é aquilo que às vezes eu falo em sala para os alunos. Então, quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, né? Então, sempre vai ser assim, dessa forma. Então, fique obrigado a todos que assistiram, espero que tenham contribuído de alguma forma, mínimo possível, porque foi curto, né? Mas eu acho que foi mais enxuto e inciso. Nós te agradecemos cada momento com o senhor, doutor. É um momento especial, cada momento é uma aula. Que Deus abençoe sua vida. Em breve estaremos de volta. Galera, quem quiser mais temas, falar sobre mais temas aqui, bota nos comentários e dá o like. Valeu, galera. Mais um Valeu. podcast do dia. Até a próxima. Tchau, tchau.